na semana passada, despertou a atenção do Congresso. As transações realizadas por empresas sem tradição na comercialização de arroz levantaram suspeitas da oposição. O deputado Luciano Zucco, do PL, iniciou a coleta de assinaturas para a criação de uma CPI para investigar a compra de 263 mil toneladas de arroz pelo governo Lula. Zucco afirma que há indícios de possível fraude com o uso de empresas de fachada. Arremataram um leilão, uma fabricante de sorvetes, uma mercearia de bairro especializada em queijo e uma locadora de veículos. Segundo o deputado, depois do mensalão e do petrolão, poderemos ter o arrozão do PT. Silvio Navarro, toda vez que a gente fala aí em possível instalação de uma CPI, me dá um certo arrepio, queria ouvi-lo aí. A gente sabe que CPI vira uma grande usina de manchetes, muita gente querendo aparecer. Seria aí um instrumento adequado para investigar o que efetivamente aconteceu nesse leilão da semana passada, que falamos tanto aqui no programa, Silvio? Paulo, não precisa nem ir muito longe. A gente pode mostrar a foto mais uma vez? O comentário é a foto. Se você olhar para essa foto, essa é a principal arrematadora do leilão. Esse, no caso, é o deputado Zucco. Mas essa é a principal arrematadora, é a Queijo Minas. Numa outra foto publicada, que eu estou vendo aqui, tem ali um cartaz enorme, 20 ovos a R$ 11,90. Ela faturou a importação de 147 mil toneladas. 147 mil toneladas a 736 milhões de reais. Quem está nos assistindo sabe o que está acontecendo. Olha a foto, olha o valor, 736 milhões de reais, 143 mil toneladas. A outra é uma sorveteria. Gente, começar, o Brasil não precisa importar arroz de ninguém. Não precisa. Inclusive porque a desculpa é a tragédia, a catástrofe gaúcha. Só que a colheita já havia sido feita antes da tragédia, ainda bem, graças a Deus. O arroz já tinha sido recolhido. Portanto, é mentira dizer que vai faltar arroz. Não vai faltar arroz. Número 2, é política pura o que está sendo feito. Está sendo praticada política pura. O saquinho do arroz leva o selo do Ministério do Desenvolvimento Agrário, que é aquela pasta criada, é a pasta do MST. É um ministério que o PT, sempre que assume o poder, ele recria. Agora está lá o Paulo Teixeira para atender os interesses do MST, cuidar do INCRA e cuidar, agora neste governo, também da Conab, que é chefiada pelo seu Edgar Preto, que nós já contamos a história aqui, filho do Adão Preto, ex-deputado, fundador do MST gaúcho, ligado ao MST, que só está lá porque perdeu a eleição para o governo do Rio Grande do Sul. Bateu na trave, o Eduardo Leite acabou superando ele por poucos votos e foi para o segundo turno contra o Onyx Lorenzoni. Então, saquinho de arroz. O arroz, que não é o arroz carro-chefe, carro de entrada da mesa do brasileiro, não é um arroz que o brasileiro está acostumado a consumir, que vai parar na prateleira, não da sorveteria, mas do supermercado, não da Queijo Minas, mas do armazém, por um preço muito barato. Provavelmente, pode ser que seja consumido, se chegar. Se chegar, porque essas imagens mostram indícios de picaretagem, essa é a palavra. Aí cabe ao Tribunal de Contas da União e à AGU. Isso o seu Jorge Messias não está preocupado, né? A Advocacia Geral da União se pronunciar, vir a público, esclarecer tudo. Isso ele não está preocupado, ele está caçando fake news por aí, né? Pois é, Ana, a gente está acompanhando aí na tela a embalagem desse arroz aí importado pelo governo federal, que vai ter o nome, né, estampado aí do governo, pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar e também Ministério de Agricultura e Pecuária. Está aí então o arroz Brás, né? E aí a gente sempre se pergunta, né? Cadê o Tribunal de Contas da União? Cadê o Ministério Público para investigar, como bem disse o Silvio, esse leilão do arroz que ocorreu na semana passada, repleto de indícios estranhos, para dizer o mínimo? E cadê a turma que assinou a cartinha pela democracia? Cadê os conservadores constitucionalistas? Cadê os liberais, né, que fizeram L? Não, porque agora, dessa vez o Lula, diante
do outro candidato, nem falavam o nome do presidente Jair Bolsonaro. A democracia será salva. Então, Paula, o Tribunal de Contas, né, o Ministério Público, isso tudo a gente sempre olha, né, com uma certa desconfiança, porque tudo isso faz parte do sistema. Agora, não dá para a gente esquecer das pessoas que disseram que o Lula 3.0, depois de tudo que a Lava Jato mostrou nos últimos anos, tudo. A Lava Jato mostrou as vísceras dos esquemas corruptos do PT e do senhor Luiz Inácio Lula da Silva para o mundo. Nós hoje somos medalha de ouro no maior esquema de corrupção de qualquer democracia no mundo. Então, em 2022, não dava para assinar cartinha pela democracia e dizer, não, mas agora vai. Dessa vez vai ser diferente, porque a eleição não era entre o atual, né, o então presidente Jair Bolsonaro, e um terceiro candidato, a tal terceira via, que, né, mesmo as terceiras vias nem eram terceiras vias, mas vamos supor que uma pessoa nova, com uma proposta diferente, não, nós vamos votar na proposta diferente, nós queremos dar um outro caminho para o Brasil. É válido, é parte da democracia. Mas esses mesmos conservadores, defensores da liberdade, da democracia, da Constituição, das leis, da ordem, eles disseram que o Lula seria melhor, o Lula que todos nós conhecemos há muitos anos. Mensalão, petrolão, covidão. Agora vem o arrozão, ou arrozgate, né? Como queiram, porque aqui vai chegar o arrozgate. Então, Paula, onde estão essas pessoas? Agora, é impressionante, você passa os olhos aqui nessas empresas, as empresas que têm capital entre 80, 90, 100 mil reais e compraram 300, 400 milhões de arroz, 700 milhões, como o Silvio disse. E aí você pensa, será que eles pensaram, ninguém vai checar isso? Porque não é possível isso não levantar suspeita de fraudes ou indícios fortíssimos de irregularidades graves. Será que eles pensaram ninguém vai checar? Ou se é a mais absoluta certeza da impunidade com o judiciário tão aparelhado? Augusto. É também o fato de que ele sofre 999 em cada mil, estou fazendo um cálculo otimista. Petistas sofrem da mesma doença, Ana, do Sérgio, que tem o Sérgio Cabral. Ele contou, pelo menos ele confessou assim, eu sou viciado em roubar. É vício. Tem duas coisas, passou a chance na frente, eles entram. PT entra. O Lula, meu Deus, o Lula vai por acaso repreender alguém por furto? Não dá. Não dá, o sujeito vai reagir com uma gargalhada. Né? Lá ninguém pode chamar a atenção de ninguém. O PT, durante 10 anos, é que se fantasiou aí, eles tinham o monopólio da virtude. Né? Todos eles se juntavam num centro de virgens. Né? Todo o diretório era um centro de virgens do PT, até que se descobriu um tremendo bordel que eles tinham em Brasília, com sucursais pelo Brasil inteiro. Eles roubaram até no lixo. Começaram a roubar nas prefeituras com lixo. E aí foram em frente e produziram o maior escândalo de corrupção da história, que foi o Petrolão. Então imagine, isso para eles é troco. Isso aí. Claro que ia dar. E eu não sabia que tinha uma sucursal tão ativa aí do consórcio no Amapá. Uma coisa incrível. O Amapá não sabia que tinha arroz, ele lidava com isso. Até o cara que vende queijo, ele tá nessa. É o estado que tinha o Sarney como representante, aí tira o Sarney e põe o Randolph. Tô acertando? É o Amapá, né, que faz isso. Então, me aparecem indícios disso. Isso são chamadas provas robustas,
contundentes. Isso aí, se qualquer delegado mais criterioso chega para esse grupo aí e diz, olha, tá preso, você já ergue as mãos aí e vai para a delegacia mais próxima sem reclamar. É só dar voz de prisão. Mas eles têm certeza da impunidade por quê? Porque o Lula tem uma capivara de assustar dirigente do PCC. A pergunta que fica, Augusto, é armazenagem, onde é que vai ser estocado esse arroz, e escoamento. Como é que vai funcionar a logística de distribuição desse arroz? Por onde ele vai chegar e como é que vai ser essa distribuição? Só isso. Sorvete, tem sorveteria. Pote de sorvete? Tira o sorvete, põe o arroz naqueles buracos. Essa história lembra muito aquela compra durante a pandemia dos respiradores que depois que nunca chegaram e descobriram que era empresa que fabricava produtos derivados de maconha. E aí quando perguntaram para o Rui Costa, atual chefe da Casa Civil, então governador da Bahia e líder do consórcio do Nordeste, ele falou, eu não falo inglês. Portanto, ele não entendeu o significado, né, de hemp care. É assim que começa, e aí sempre termina em ão, em aumentativo, como a Paula disse. Mensalão, petrolão, covidão, espero que não venha aí o arrozão, até porque do covidão também resta outra pergunta. Até hoje ninguém nunca conseguiu me explicar por que Araraquara foi parar no consórcio do Nordeste. É isso aí. Mais uma pergunta sem resposta, né, Silvio? Deixa eu aproveitar aqui antes de chamar o Caute para registrar que são mais de 93 mil telas nesse momento acompanhando Oeste Sem Filtro, além das rádios, web rádios e TVs que também transmitem o nosso programa. Nós estamos chegando a quase 2 milhões de inscritos no nosso canal, 1.990.000. Então convido você que chegou agora aqui a acompanhar Oeste Sem Filtro, conhecendo o nosso programa hoje, deixa o seu like, inscreva-se no nosso canal para a gente superar aí esse desafio, né, lançado de ultrapassar os 2 milhões de inscritos no nosso canal aqui da Revista Oeste. É muito importante para a gente. E você que todos os dias aí nos acompanha a partir das 5h45 da tarde, vou pedir um like, uma curtida, deixe o seu comentário aí para a gente crescer na nossa comunidade aqui da Revista Oeste no YouTube. Agora sim, Carlo Caute. Lembrando que os vencedores desse leilão aí do Arroz Brás têm até setembro para entregar, né, os lotes de arroz. O Silvio falou aí onde que vão estocar, distribuir. Falamos de impunidade, quer dizer, já alguns políticos entraram, pediram ao TCU, denunciaram aí esse leilão, pediram uma investigação e, enfim, tem tempo, né, até setembro para tentar, talvez, anular os efeitos desse leilão, Carlo Caute, que não dá para esperar muito. Haja pote de sorvete. Pois é, não, daqui a pouco vamos pegar o arroz e entregar nas cuecas, né, que nem os dólares dos deputados do PT, porque não tem jeito. Assim, é muito simples, não vai ter arroz importado, não vai ter importação de arroz, isso aqui é uma palhaçada, os caras, além de ser ignorante, não falar inglês, além de ser bandido, é burro também, porque não entendem que a gente é 30 segundos e de casa verificamos essa maracutaia. Vou pedir para o Binha mostrar como funciona o jornalismo de verdade. É só ir no site do governo federal e entrar no sistema de habilitação, de registro de rastreamento, né, de atuação de intervenientes aduaneiros, ou seja, quem pode importar no Brasil e quem pode exportar no Brasil. Está tudo registrado. Mostra outra imagem, Binha, só para a gente ver como funciona isso. É só ir, é público, qualquer pessoa de casa pode fazer isso. Vai no sistema radar do governo, coloca o CNPJ dessa empresa do Queijos do Brasil, né? Essa empresa de queijo. Queijo Minas, que fica em Amapá, né? Queijo Minas de Amapá, coloca o CNPJ deles e verifica quanto que eles podem importar no Brasil, né? E a gente dá uma olhada, volta lá, Binha, só pra gente dar uma olhada. Esses caras deveriam importar 700 milhões de reais de arroz. Eles podem importar por ano uma modalidade limitada a 50 mil dólares, que na cotação de hoje, o dólar que está nas estrelas, não chega a 300 mil reais. Ou seja, essa empresa que foi deferida em junho desse ano, em maio desse ano, aliás, ela conseguiu obter essa autorização, ela vai poder importar ao longo de 24 inteiro 50 mil dólares. Esse arroz vai chegar como? Com catapulta até Amapá e depois eles levam para cá? Ela não pode, é proibido, o governo não permite.
ela conseguiu se cadastrar no sistema do governo, ela conseguiu participar do leilão, ela conseguiu ganhar o leilão e ela ainda vem com a cara de pau dizendo que tem uma expertise, que ela tem experiência no varejo, na importação, na exportação. Isso é bandidagem, ou na melhor das hipóteses, é uma palhaçada, porque não é, assim, mesmo querendo, eles não vão poder importar esse arroz. Esse arroz não existe. Esse arroz não existe e não vai chegar até o Brasil. Essa e outras também. Tem algumas que tem um pouco mais, algumas que tem um pouco menos. Mas essa é o epicentro do escândalo. Mas não precisa de CPI, é a polícia, pô. É um caso de polícia. Manda a Polícia Federal fazer uma operação lá, dura 3 dias e prende todo mundo. E só para acrescentar, já que o Caute trouxe aí a razão social da Queijo Minas, que fica no Amapá, ela está registrada no nome de Wesley de Souza, e aqui tem uma apuração do Portal 360 que diz que esse empresário já foi citado numa investigação sobre crimes licitatórios e também desvio de verbas públicas contra o deputado Roberto Góes, que na época foi prefeito de Macapá entre 2009 e 2012. Então tem mais esse agravante aí do nome do empresário, né, que está registrada a empresa Queijo Minas, tem esse antecedente, esse histórico aí, trazido pelo site Poder 360. É uma coisa gravíssima, eles não ouvem os produtores, eles não consultam os produtores do Rio Grande do Sul e dizem como é que está a situação do arroz antes de tomar qualquer medida. Agora, com o Paulo Pimenta Montanha lá, o que pode sair do governo? Só umas ideias desse tipo aí, plano criminoso. Deixa eu aproveitar. Oi, Ana, diga. Não, pegando só essa deixa do Augusto, parece até que é uma guerra declarada ao tal agrofascista, né, que o Lula sempre falou, porque não faz o menor sentido. Já foi comprovado, a colheita foi feita, né, essa safra, essa colheita foi salva, né, ainda bem que isso aconteceu antes da tragédia. E outra coisa que eu estava lendo também e que saiu, né, do debate, não pode nem falar porque qualquer coisa é desinformação. Que tipo de arroz está vindo ao Brasil? Que tipo de agrotóxico foi usado? Como esse arroz foi plantado, foi colhido? Simplesmente derrubam essa informação, né, colocam essa informação, para falar um jargão aí, um ditado popular, goela abaixo do povo, e ai de vocês questionarem. Se questionarem é desinformação. Aí vocês fazem parte do tal algoritmo do ódio. Como é que foi que disseram hoje? Desinformação sobre políticas públicas, né? Que estavam pedindo, né, mais um centro aí para combater as fake news por causa de desinformação sobre política pública. Se nós não podemos questionar, seja o arroz, seja a vacina, seja exatamente essas licitações, esses fortíssimos indícios de fraudes e irregularidades, nós vamos questionar o quê? Seremos todos cordeiros? É isso aí, pessoal. O mais estranho de tudo é ninguém comentar sobre a empresa não parecer ter tanto recurso para a compra, né? Ninguém comenta sobre isso, na verdade, né? Fosse uma ação feita pelo Bolsonaro, como na época do Pix, né? Que o Bolsonaro recebeu Pix de várias pessoas, mas foi o maior chororô da esquerda, falando que ele tinha roubado aquele dinheiro, falando que o Bolsonaro falou dessa campanha do Pix só para poder roubar. Agora ninguém comenta, né, sobre o pessoal ali não ter dinheiro para comprar tanto arroz e mesmo assim fizeram o pagamento, né, compraram, né. Não vai ter investigação sobre isso, né? Podemos ter certeza que não haverá investigação sobre isso. O Supremo não comenta nada, os ministros que adoram comentar sobre a política, adoram ficar dando opinião nas redes sociais, não vão comentar sobre isso, não vão falar nada. Esse que é o mais vergonhoso de tudo. O Lula mesmo fazendo todo aquele teatro lá no Rio Grande do Sul, falando pro seu fotógrafo filmar,
e mostrar que ele é um bom moço, pegando o tijolo na mão. Vamos reconstruir Rio Grande do Sul, pura balela e mentira. Ele está fazendo politicagem como ele sempre faz, tentando limpar o lado dele. Só que ninguém cai mais nisso, né? Por isso que ele precisa de um fotógrafo para poder tirar foto dele beijando as pessoas, dele segurando um tijolo. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Peço o seu comentário aí, comente aí o que acharam desta notícia. Deixe seu like e seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. O YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas. Então o seu like, o seu comentário faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Agradeço pela companhia e não se esqueçam também, quando forem se inscrever no canal, ativem o sininho de notificação, porque assim que postarmos conteúdo, chegará diretamente em seu smartphone ou em seu computador. Agradeço pela companhia e até o próximo conteúdo.